Olá a todos, eu me chamo Fabrício Curvelo e vamos agora à solução da questão 13 da lista de exercícios de algoritmo. Desenvolver um programa que pergunte três valores para as variáveis a, b e c e ao final apresente os dispostos em ordem crescente. Bom, questões que pedem para colocar uma quantidade de valores em ordem crescente ou decrescente são consideradas questões difíceis. São questões que exigem um raciocínio bem apurado, tudo bem? E essa questão aqui, ela pede apenas de três valores, né? Quando ela pede, se fosse uma questão que pedisse 5, 8, 10 valores para você colocar em ordem crescente ou decrescente, a lógica seria então ainda mais complicada. Tanto que nas linguagens de programação existem funções prontas que até fazem isso. Mas o nosso intuito aqui é aprender a lógica, o raciocínio lógico. Então eu não vou usar nenhum recurso desse. A ideia é que a gente desenvolva mesmo esse tipo de raciocínio. Tudo bem? Existem algumas soluções para isso. Eu já vi algumas soluções que às vezes os alunos trazem. Eles fazem o tipo de saída que eu não curto muito, mas funciona, que é você isolar em vários if todas as possibilidades de combinação existentes. E aí você fica com uma solução grande, porque você vai fazer um if isolando cada possibilidade de combinação. Então seria alguma coisa assim: se a variável a for menor que a b, e a variável a for menor que a c, e a variável b for menor que a c, então a ordem crescente é A, B, C. Aí se não, aí ele começa uma outra combinação para, por exemplo, dar B, C, A. Depois uma outra combinação, um outro C, para dar A, C, B. Enfim, ele vai fazendo diversos ifs, né? No final ele fecha todas as possibilidades e beleza, vai dar certo. Mas não é uma solução legal, porque primeiro que fica gigante, e segundo que eu estou fazendo com três variáveis. Agora, se eu tivesse, por exemplo, 10 variáveis para trabalhar essa lógica aí, você ter if para o resto da sua vida e no final ia ficar estressado e não ia conseguir, né? Então eu vou te mostrar uma outra ideia de raciocínio aqui para a gente entender. Eu fiz aqui um rascunho para variar no nosso Excel, que eu sempre uso de quadro negro aqui nesses vídeos, né? Então tem aqui. Então, qual é a ideia aqui? Eu vou perguntar três valores, a minha entrada de dados serão três valores para as variáveis A, B e C. Eu vou fazer alguma lógica aqui no meio e que no final as variáveis serão exibidas A, B e C. Eu não vou trocar essa ordem. O que eu vou trocar serão os valores delas. Por exemplo, se o usuário responder 2, 1 e 3 para essas variáveis, eu vou fazer alguma coisa aqui no meio que no final a variável A receba o menor, 1, a variável B receba o valor intermediário, 2, e a variável C recebe o maior dos três que foram inseridos, 3. Então, a minha proposta é trocar os valores entre as variáveis. Trocar de variável cada valor. E não trocar as variáveis na saída. Eu quero exibir A, B e C. Só que eles estarão com valores diferentes dos seus valores originais. Serão trocados entre si aí de forma que fique numa ordem crescente. Como é que eu vou fazer isso? A gente já fez uma solução que usava um pouco desse raciocínio numa outra questão aí mais atrás das nossas listas. É a troca de valores entre variáveis. Então eu vou fazer uso desse recurso para evoluir aqui no meu raciocínio. Então eu vou criar uma variável a mais. Deixa eu desenhar essa variável aqui para a gente. Vou colocar ela numa corzinha diferente de tudo que a gente está usando aqui só para ter um efeito. Essa variável eu vou chamar de AUX, por exemplo, que seria uma variável auxiliar. Essa variável auxiliar vai trabalhar aí na função de trocar valores entre variáveis. Eu vou fazer um teste, por exemplo, entre apenas duas variáveis, por exemplo, as variáveis A e B. Então, eu vou fazer um if mais ou menos assim. Se a variável A for maior que a variável B, então o meu intuito é que eles troquem de posição o valor de A com o valor de B, porque na ordem crescente o valor de A teria que ser o menor de todos. Então, a lógica para a troca dos valores vai usar esse auxiliar aqui. Eu vou pegar, por exemplo, a auxiliar e vou colocar nela o valor que está em A. Então, vai vir aqui o 2, vai vir para a variável auxiliar. Em seguida, o valor que está originalmente em B, eu vou colocar para a variável A, 1. Mas o backup do A já está ali no auxiliar, lembra disso? Tá bom? E aí eu vou pegar o valor que estava em A, que agora está em auxiliar, e vou colocar aqui, 2. Com isso, eu fiz a seguinte lógica. Entre as variáveis A e B, a variável A está com o menor dos dois valores. Depois eu vou fazer a mesma lógica comparando o A com o C.
e usando auxiliar novamente para isso. Então, se a variável A não for menor que a variável C, eu preciso que o A seja menor que o C, porque o A tem que ser o menor dos três, não é verdade? Então, se o A não for menor que o C, ou seja, se o A for maior que o C, eu vou trocar os valores entre A e C novamente usando auxiliar. Se não for, é porque o A já está com o menor dos três, que é o que está acontecendo aqui nesse exemplo nosso. E aí o senão, o if não vai entrar, porque ele vai dar falso, né, no teste, e não vai ser executada essa auxiliar aqui. Então, com isso, eu terei o A já sendo o menor dos três. Como o A já é o menor dos três, eu já estou com essa parte da solução resolvida. Basta apenas observar agora as variáveis B e C para verificar se B é o menor entre B e C. Se não for, eu vou novamente precisar trocar os valores entre B e C, novamente usando auxiliar. E isso vai fazer, no final, que a variável B fique menor que a C. Então, eu terei a ordem crescente, que vai ser o que vai acontecer aqui na minha saída. Então, esse vai ser o nosso raciocínio. Vamos ver isso aqui na prática. Primeiro, eu vou criar as variáveis. Na verdade, elas se chamam A, B e C. Eu já vou criar também a minha variável auxiliar ali. Vou pedir entrada de dados para essas três variáveis. Então, teclado.lerint informe o valor de A. Já que ele exigiu que os nomes sejam A, B e C, a gente já pede os valores originais dessas variáveis. Informe o valor de A. Vou copiar aqui para B e para C também, só mudando aqui que a variável B é informe o valor de B e a variável C informe o valor de C. Muito bem. Daí, então, eu começo a primeira etapa desse raciocínio que eu te expliquei. Eu quero que o A seja menor que B. Então, para o A ser menor que B, eu vou testar se A, por exemplo, é maior. Se o A for maior que B, está errado. Eu preciso trocar essa ordem aí. E aí, para fazer a troca, eu vou fazer uso da variável auxiliar. Se o A for maior que B, então eu vou fazer aquele esquema que eu fiz ali no Excel para a gente. Vai acontecer o seguinte, a variável auxiliar vai receber o que está originalmente na variável A. Então, o auxiliar vai ter o backup do A. Em seguida, eu vou colocar em A o que estava antes em B, mas o backup do A está salvo em auxiliar. E agora eu vou fazer B receber o que está em auxiliar, que era o valor original de A. Tudo bem? Então, esse if aqui, ele está testando se o A é maior do que o B. Se for, não é isso que me interessa, porque eu quero numa ordem crescente que o A seja o menor dos três. Então, o A tem que ser menor que o B. E aí eu vou fazer a troca de valores aqui para que o A acabe sendo menor que o B. Tudo bem? Então, ó, não vai ter else nesse if aqui. Vou botar assim para ficar claro que não tem se não. Ele é só um se. Maravilha. Agora, minha segunda etapa do meu raciocínio, então vou colocar aqui, minha segunda etapa do raciocínio, é que a variável A também tem que ser menor que C. Porque se é uma ordem crescente, a variável A tem que ser o menor de todos, não é verdade? Então, a lógica é que o teste para isso é o mesmo que eu fiz antes, só muda a variável. A variável A, se ela for maior do que o que eu tenho na variável C, então isso está errado, eu preciso trocar. Então a variável auxiliar vai receber o que eu tenho na variável A, depois a variável A vai receber o que está na variável C, e depois a variável C vai receber o que está em auxiliar. E com isso a gente acabou de trocar os valores entre as duas variáveis A e C, de forma que agora as três variáveis que eu tenho, a variável A é a menor delas. Isso é o que eu tenho garantido até aqui. Então vou até escrever isso aqui, ó. Até aqui está garantido que A é o menor valor entre as três variáveis. Mas eu não sei como é que está a situação entre B e C. Eu só sei até agora que A é o menor. Eu posso ter mexido com os valores de B ou de C, trocado eles de posição nesses ifs aí, mas o intuito era apenas que a variável A fosse a menor. Bom, se a variável A já é a menor dos três, eu já posso deixar ela de lado, ela já está resolvida essa parte da questão. Falta agora resolver
o problema entre B e C. Eu preciso que a variável B seja menor que a variável C, porque, para ficar em ordem crescente, se o A já está resolvido como a menor de todas, as duas que sobraram, o B tem que ser o menor entre ela e o C, tá bom? Então, a minha próxima etapa, vou chamar aqui de 3, a minha etapa 3 é garantir, deixa eu botar aqui com letra maiúscula, garantir que B seja menor que C. Então, a lógica é parecidíssima com a anterior, né? Se a variável B estiver maior que a variável C, isso não me interessa, eu preciso trocar isso porque o meu interesse é que o B seja menor que o C. Então, novamente, a variável auxiliar vai entrar em ação, a variável auxiliar vai receber o valor de B, em seguida, a variável B vai receber o valor de C, em seguida, a variável C vai receber o valor de auxiliar, e com isso eu acabei de trocar os valores entre essas três variáveis aí. Novamente, não teremos else, então boto mais uma vez ali o comentário para ficar claro que não tem senão. Ele só roda se for verdadeiro, se não for ele não faz nada, ele não troca ninguém de lugar. A lógica é essa, tudo bem? Quando eu chego então ali, então vamos lá, até aqui, a variável B está com o menor valor entre B e C. E o detalhe é que a variável A já estava com o menor valor dos três. E a variável B está com o menor valor entre B e C. Ou seja, eu já estou com a solução pronta, só falta exibir. Eu já coloquei o menor dos três na variável A e já coloquei entre B e C o menor deles em B, o que subentende-se que a variável que está com o maior valor dos três é a variável C. Então, solução concluída, só falta a exibição. Não vou botar solução concluída não, vou botar etapa de processamento concluída. Porque falta o momento saída de dados, né? Então vamos para a saída. Lembrando que o algoritmo tem entrada de dados, processamento e saída. A entrada de dados foi aqui a pergunta para o usuário, né? O processamento é essa etapa toda aqui que eu descrevi. Tá bom? Agora nós vamos para a saída. Saída de dados, eu vou fazer aqui um sysallt Ctrl espaço para explicar aqui a ordem dos valores. Vou botar assim, ó. Os números em ordem crescente. Eita, crescente. Em ordem crescente são. Vamos fazer umas concatenações aqui. A variável A, vou separar aqui com uma vírgula. Separar aqui com uma vírgula. E vou colocar depois a variável B. E depois vou separar novamente com uma vírgula para que a gente tenha a exibição da variável C. Deixa eu botar aqui em tela cheia para a gente ver a linha inteira. Então ele vai escrever, os números em ordem crescente são A, B e C. Tudo bem? Vamos executar aqui para ver se isso está dando certo. Forma o valor de A. Vou fazer diversos testes aqui. Vou colocar primeiro numa ordem crescente já pronta. 1, 2, 3. E ele conseguiu colocar. 1, 2, 3. Obviamente ele não teve que fazer nada, mas todos os ifs foram testados, todos eles dando falso, por isso que ninguém trocou de ordem. Vamos executar novamente, botar na ordem já decrescente. Opa, 3, 2, 1. Funcionou de novo, dando ordem crescente. Vou botar embaralhado, 1, 3, 2, deu certo. Vou colocar uma outra embaralhada, 2, 3, 1, tá dando certo também. Enfim, tá funcionando para tudo. Mais uma solução concluída. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dessa forma que foi feito aqui. Obrigado e até a nossa próxima lista de exercícios.